E galera, a Rockstar Games pode estar construindo o seu próprio data center exclusivo pro GTA 6. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, uma nova informação exclusiva revelada pelo canal Detective Seeds revela que a Rockstar Games estaria construindo o seu próprio data center pro GTA 6. Segundo o post publicado por ele no seu perfil do X, a construção feita pela Rockstar Games poderia revelar a magnitude que nos aguarda no game. De qualquer forma, eu acho que é importante a gente lidar por enquanto com essa informação como um rumor, até porque ainda não tem nenhuma confirmação a respeito desse assunto. Porém, as informações compartilhadas pelo Detective Seeds tem bastante coerência e faz sentido levando em consideração a magnitude do projeto do GTA 6. E bom, pra quem não tá ligado, o data center é basicamente um centro de processamento de dados, ou então um CPD, que é um espaço físico projetado para abrigar e manter servidores. Estrutura essa muito utilizada em sistemas de TI para grandes empresas, organizações, o que garante que muitos serviços essenciais permaneçam online 24 horas por dia, 7 dias por semana. Basicamente toda a internet tá em algum lugar físico nesse exato momento, rapaziada. Até mesmo o YouTube possui os seus próprios servidores. Então em algum lugar aqui no Brasil, em diversos lugares no mundo, existem prédios cheios de servidores que alimentam e armazenam o site do YouTube. Então todos os vídeos que a gente envia para a plataforma, na verdade estão sendo enviados para esses servidores. Então todos os sites da internet basicamente se encontram em algum lugar físico. E bom, geralmente essas grandes empresas como o YouTube, Facebook e o Google nem sempre possuem o seu próprio data center. Isso porque o custo de operação, rapaziada, é gigantesco. E geralmente as empresas que detêm um data center não trabalham apenas para uma grande empresa, e sim para centenas delas. Então o custo acaba sendo disseminado, né? Realmente você manter um data center é um custo muito elevado. Isso porque você precisa de espaço, um local adequado para estocar esses servidores, climatizado, porque basicamente os servidores ficam funcionando 24 horas por dia, rapaziada. Então, para tudo isso conseguir rodar tranquilamente sem nenhum tipo de travamento, além de ter o resfriamento ali do computador, do servidor, toda a sala também é climatizada em temperaturas abaixo do 0 graus Celsius. Tudo isso para garantir que os servidores vão funcionar corretamente e para evitar qualquer tipo de dano ao equipamento. Então você já imagina também o quanto de eletricidade que um data center não consome, né, rapaziada? Eu já tive a oportunidade de conhecer um data center aqui na cidade de São Paulo, mas especificamente em Cotia, no qual abriga diversos serviços extremamente importantes aqui no Brasil, como o WhatsApp, o Facebook, o Google, isso inclui o YouTube também, e até mesmo servidores de jogos bem populares. E bom, basicamente, rapaziada, a impressão que eu tive do data center é como se ele fosse um grande condomínio de servidores. Então muitas dessas empresas que eu mencionei pra vocês têm uma espécie de aluguel nesses lugares, né? Eles pagam pra ter a sua estrutura ali, e cada uma dessas empresas ficaria em uma espécie de apartamento lá dentro, né? Então você entra nas salas, não vai ter apenas o servidor de uma empresa lá, existem várias empresas que ocupam as mesmas salas, só que dentro dessas salas existem ali os hacks exclusivos para cada empresa. Só para vocês terem uma noção, o hack do Facebook e do Google, ele fica lacrado dentro desses espaços. Então, por mais que existam outras empresas que estão ali, pode haver até um profissional dessas outras empresas indo lá fazer manutenção, mas eles não têm acesso aos servidores do Google, do Facebook, dessas empresas especificamente. E além de todos esses detalhes, né, para você entrar em cada uma dessas salas, né, como se fossem apartamentos, você precisa passar por detector de metal, existem portas blindadas que fazem uma espécie de triagem para quem tá entrando lá, sem mencionar a baixa temperatura, como eu já falei para vocês, né? Todos os servidores ficam em salas com clima abaixo do 0 grau, para garantir que tudo vai funcionar da melhor forma. E além disso, nesses data centers costumam ter a sua própria rede de abastecimento. Então é como se cada um desses data centers fossem cidades. Elas são abastecidas pelo seu próprio sistema, rapaziada. Tem uma autonomia e é extraída tanta energia para esses centros de abastecimento que eles têm a possibilidade até mesmo de reabastecer casas da região. Então, nesse data center que eu fui lá em Cotia, ele possui a sua própria rede de abastecimento de energia e conseguia, inclusive, gerar energia para o bairro vizinho, só para vocês terem uma noção. Só que, segundo as informações aqui do Detective Seeds, a Rockstar Games está criando o seu próprio data center pro GTA 6. É óbvio, né, rapaziada, que se essa informação for real, é bem provável que não seja só o GTA 6 que vai
se beneficiar desse data center, assim como todos os jogos da Rockstar. E levando em consideração que o foco da Rockstar Games pode ser o GTA Online, né, agora que eles sabem do potencial desse novo GTA Online, eles podem estar fazendo esse grande investimento para preparar uma estrutura jamais vista no mundo dos games. Não é segredo para ninguém que o GTA Online do GTA V foi uma grande surpresa para Rockstar Games. Quando eles lançaram, eles não tinham ideia do potencial desse projeto e que ele ia acabar se destacando tanto que ia garantir o sucesso de vendas do game por mais de 10 anos, sem mencionar a receita infinita que o título recebe. E agora, como eles já têm essa noção do potencial do GTA Online, é óbvio que eles vão com força total para a nova versão do jogo agora no GTA 6. E parte da sua estratégia para evitar hackers e até mesmo um serviço instável seria garantir a sua própria estrutura e construir um data center dedicado pro GTA 6. Mas antes, galera, só dando uma pausinha no conteúdo desse vídeo para contar uma novidade que tá chegando com tudo para vocês. De tanto vocês me pedirem, as suas preces foram atendidas. Eu vou fazer lives de GTA Roleplay aqui no canal Sunny Play. E eu vou estar jogando na cidade CPX Penha. E o meu personagem vai ser um dos principais personagens da cidade. E como não podia ser diferente, eu vou estar assumindo a máfia, rapaziada. Vocês acreditam? E o nosso papel vai ser fabricar alguns itens ilegais para serem distribuídos pela cidade. E o mais legal é que você vai poder acompanhar todas essas ações estratégicas aqui ao vivo no canal Sunny Play. E ó, o melhor de tudo é que você vai poder jogar comigo, é isso mesmo. Inclusive eu tô precisando da ajuda de vocês para compor a máfia Sunny Play lá no CPX Penha. Então aí, se você já joga GTA Roleplay, quer jogar com Sunny Play e se juntar à máfia, já corre para conferir o link aqui no primeiro comentário fixado. E lá no CPX Penha tem a mais alta gama de trabalhos para você curtir o seu roleplay, desde trabalhos legais como caminhoneiro, paramédico, empresário ou até dono de restaurante. Trabalhar nas forças policiais da cidade, com a base completa de polícia civil, polícia militar, federal e até o BOP, contando com áreas exclusivas para treinamento e missões. Além, é claro, de uma variedade de trabalhos ilegais. Mas aí, tá esperando o que para vir se juntar à máfia Sunny Play lá no CPX Penha? Clica aqui no link no primeiro comentário fixado e vem jogar junto comigo. E bom, como eu mencionei pra vocês, por enquanto vamos tratar tudo isso como um rumor, mas as informações do post do Detective Seeds são bem coerentes. Primeiro que ele foi questionado, né, de onde ele tirou aquelas informações, e ele revelou que ele trabalha na área de construção de hiperescala, que seria exatamente a construção desse tipo de prédio, né, prédios gigantescos, geralmente utilizados para o foco industrial. Então, por exemplo, muitas empresas possuem, né, a sua própria área de logística, estoques gigantescos como o da Amazon, e para construir esse tipo de projeto, tem empresas que são especializadas. Até porque, né, rapaziada, necessita da construção de prédios gigantescos que superam, às vezes, até o tamanho de uma cidade. Teve até um outro usuário que mencionou que eles iam precisar de mais de um data center, né, levando em consideração que eles precisam de data centers espalhados pelo mundo para poder disponibilizar ali esse serviço com mais qualidade. E o Detective Seeds revelou que, na verdade, a Rockstar Games terá outros data centers menores por vários lugares do mundo, mas esse principal, no qual ele teve algum tipo de acesso, seria o principal data center do game, onde teria esse controle mestre que conversaria com os outros data centers espalhados pelo mundo. E o usuário ainda comentou, né, que a Meta, a dona do Facebook, também estaria construindo um grande data center próximo a ele, provavelmente alguém que mora ali ou nos Estados Unidos ou no Reino Unido. E o Detective Seeds revelou que esse data center da Rockstar Games teria cerca de 12 mil acres, o que daria cerca de 48 milhões de metros quadrados. Só pra vocês terem uma ideia, isso seria equivalente a uma grande cidade, tá, rapaziada? Ou no mínimo um grupo de cidades menores. Então, se isso aí for confirmado, a Rockstar Games está construindo algo grande de verdade, tá? Isso não significa que o data center teria 12 mil acres, mas provavelmente toda a região onde esse data center será ocupado, né, o terreno total teria cerca de 12 mil acres, o que daria aí os 48 milhões de metros quadrados. É ou não é algo muito gigantesco? E ele também revelou que o principal desafio para eles é justamente o abastecimento de água, porque como eu comentei para vocês, né, rapaziada, esse tipo de estrutura demanda o seu próprio centro de abastecimento de energia e de água, e consome muita água, tá, rapaziada? Geralmente locais que tem tecnologia, até para fazer esse tipo de resfriamento, exigem muito consumo de água, então é algo que depende de uma estrutura autônoma e que não utilize, né, a estrutura de energia e água de cidades próximas, porque não seria o suficiente para abastecer tudo isso. Ele ainda comentou que anexar
lançado a isso teria um centro de distribuição de verdade e que esse projeto teria um codinome e que o usuário final seria a Rockstar Games. Então ele meio acabou descobrindo isso daí por acaso, né? Vendo ali algum dos projetos do local onde ele trabalha, ele identificou que um dos usuários finais, né, um dos clientes finais dos projetos seria a Rockstar Games, o que fez ele deduzir que a Rockstar Games estaria construindo o seu próprio data center. Ele ainda comentou que existe uma empresa chamada Edge que detém uma patente que dispensa o uso de água nos componentes de resfriamento, o que poderia ser uma solução para o problema que a Rockstar Games está enfrentando no abastecimento de água para esse seu novo data center. De qualquer forma, rapaziada, se isso tudo for real, é sinal que a Rockstar Games está preparando algo gigantesco pro GTA Online, né? Pro novo GTA Online do GTA 6. Algo que pode ser muito maior do que a gente imagina. Eu acho que é válido lembrar do sucesso que o GTA Online vem fazendo até agora e da possibilidade que a Rockstar Games tem de explorar em um novo título. Seja com DLCs temáticas, com DLCs que possuem modos histórias, mesmo no online, ou até mesmo uma nova versão do roleplay, que vem sendo um sucesso no GTA V e provavelmente vai ditar bastante do que a gente vai ver no GTA 6. E vamos combinar, né, rapaziada? Realmente aí o próximo modo online do GTA, né, o novo GTA Online, tem tudo pra ser um grande fenômeno. E se a Rockstar Games está construindo o seu próprio data center, é sinal que eles estão preparando uma estrutura bem robusta pro que vem por aí. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Será que realmente a Rockstar Games está preparando o próprio data center? Ou tudo isso daí não passa de uma invenção do Detective Seeds? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, só gostaria de lembrar pra vocês que o canal Sunny Play tá concorrendo na premiação Criador de Games no prêmio iBash 2025. Vale lembrar, cada um de vocês pode votar 3 vezes por dia. Exatamente. O seu voto vale por 3 e é muito importante que vocês façam isso. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá, apoia o canal Sunny Play, porque seria muito incrível poder ganhar esse prêmio. Ainda mais nesse ano, né? 2025, lançamento do GTA 6. Seria incrível poder levar esse prêmio pra casa. Então conto com seu apoio. E ó, não vai embora sem deixar o like pesado pra fortalecer, que isso ajuda muito o nosso trabalho e mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante e merece ser recomendado. Outra forma de nos apoiar é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça e leva só um segundinho. E ó, quer receber os vídeos antes de todo mundo? Ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, vídeos exclusivos além de apoiar nosso trabalho? Então já clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Já corre nas nossas redes sociais, lá eu sempre compartilho as novidades em primeira mão com vocês e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado demais do vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!